Eu acho que tem uma questão quando a gente está crescendo, que todo mundo passa e é pouco falado. Eu pelo menos já vi algumas pessoas falando sobre, mas acho que pouca gente ainda fala ou percebe, que é aquele momento bem específico quando teus pais deixam de ser super-heróis e eles passam a ser crianças como você. E o que nós vamos ser quando crescer? Os nossos pais. Então, esse momento de percepção, essa virada de chave, esse cair de véu dos teus pais na tua frente, isso pode doer, dói um pouco, na verdade, perceber que teus pais têm vulnerabilidades, que eles têm as dores deles. E quando você cresce, você percebe isso e você começa a enxergar isso neles, eu acho que isso começa a vir um olhar de empatia muito maior. Eu acho que na nossa adolescência a gente às vezes vai lá e eu, por exemplo, vai lá e culpa eles por isso e por aquilo, ok, mas quantas vezes eles acertaram nesse caminho, nessa jornada, entende? Aí a gente, obviamente, no nosso processo de crescimento super vulnerabilizados, um erro dos nossos pais pode acarretar, sim, um trauma imenso na nossa vida, mas eu acho que o crescer é você começar a perceber e realmente agradecer por todos os outros acertos em torno disso, sabe? Por mais que tenha tido erros na caminhada dos dois lados, né, no processo de crescimento, isso é inerente a todas as famílias, eu acredito. O perdão, esse perceber o outro lado, eu acho que é muito importante. Isso veio, pelo menos comigo, veio assim, depois dos meus 20 anos, assim, essas percepções acerca do nosso processo, assim, né, dos nossos processos de evolução também enquanto indivíduos, na verdade, né, com as suas questões. Então, o quanto as minhas questões já atravessaram as questões dos meus pais e o quanto essas questões já se conversaram e o quanto foi amadurecido e crescido ao longo dos anos, sabe? No fim, a lição de tudo é que o amor, ele prevalece, o amor, ele cura. Para quem realmente está disposto a ter isso e a amar as pessoas à sua volta, todas as questões sempre serão só questões, e aí todas elas são conversadas e todas são resolvidas. No final, o importante é que todo mundo seja feliz, assim. Mas eu acho incrível esse pequeno momento, assim, esse pequeno lapso da vida, que foi quando eu percebi que meus pais, eles têm as crianças feridas deles também, eles tiveram o processo de educação deles, eles tiveram a adolescência deles, sabe? Eles tiveram a vida deles, eles eram pessoas antes de mim. Então, eu não sou o centro do universo, eles não existem pra mim, eles não existem como os meus pais. Eles ainda são indivíduos, eles ainda eram um casal antes de eu sequer existir, né? Então, assim, eles que me fizeram, então é muito engraçado pensar em tudo isso, assim. E o quanto também a história de vida deles impacta na base que eu tenho e na minha história de vida e o quanto isso vai sendo perpassado geracionalmente, assim. Enfim, pequeno momento, assim, da vida que eu acho muito lindo, assim, e muito específico, assim. Perdoar os seus pais, se enxergar nos seus pais e entender isso, assim, todas essas camadas.